Olá, pessoal do segundo ano, né? Continuamos falando sobre romantismo, né? A gente já viu as características das três gerações. Hoje eu quero falar um pouquinho do poema Marieta, de Castro Alves, né? Que está na matriz do Paz. E é interessante que esse poema, que é um poema que faz parte de uma coletânea, Anjos da Noite, né? A Marieta é supostamente uma das namoradas do Castro Alves, teve mais de uma namorada, né? E aí esse poema ele é interessante porque ele mescla algumas características da segunda e terceira geração e tem algumas características formais, né, que a gente vai aqui observar, né? Quando ele começa com como o gênio da noite que desata o véu de rendas sobre a espada nuda, ela solta os cabelos, né? Aí já na primeira estrofe de um soneto, né? É um soneto porque são dois quartetos e dois tercetos, né? Um soneto metrificado. Já na primeira estrofe a gente tem uma figura de linguagem que a gente chama de comparação, né? Que é bem parecida com a metáfora, né? E é interessante que ele fala aqui de espádua nuas e cabelos, né? Que é uma característica da terceira geração, essa abordagem mais concreta, mais realista do corpo feminino, já é uma característica da terceira geração, porque a segunda geração ela é um pouco mais comedida, um pouco mais recatada em relação à descrição do corpo feminino. Já a terceira geração começa a ter um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de contato físico. Aí ele fala: bate a lua nas alvas dobras de um lençol de prata, né? E aí a gente tem aqui nesses versos uma incidência de uma figura de linguagem que a gente chama de assonância, né? Quando a gente tem repetição de vogal, e aqui a gente tem incidência de repetição do A e do O, né? Aliás, o poema como um todo, ele tem várias assonâncias, né? A assonância é uma figura de linguagem que intensifica a musicalidade do poema. Na segunda estrofe, ele fala: o seio virginal que a mão recata, embalde o prende a mão, cresce e flutua. Quando ele fala de se cresce e flutua, a gente tem uma gradação, né? E é interessante que, ao mesmo tempo que ele está descrevendo o corpo feminino, ele fala em seio virginal, né? Quer dizer, ele não deixa, de uma certa maneira, ao mesmo tempo que ele fala do corpo feminino, ele não deixa de idealizar essa figura feminina, né? E a idealização e o sentimentalismo são características fundantes do romantismo. Continuando, ele fala aqui: sonha a moça ao relento, além da rua preludia um violão na serenata, né? E aí ele tem nesses dois versos, prende a mão e moça ao relento, ele tem uso de reticências, que são características do uso retórico, né? Que o Castro Alves ele usa muito recursos de retórica, né? A maioria dos poemas dele eram declamados em festas e eventos sociais e políticos, né? Então ele carrega para a poesia lírica essa característica que ele já usava na poesia social de abolicionismo, né? O uso de exclamação, uso de interrogações, exclamações e reticências, que é uma característica bem comum do Castro Alves. Quando ele fala, além da rua, preludia um violão na serenata, isso aqui é um lugar comum de alguns poemas românticos, né? A gente vê esse lugar comum em alguns poemas do Gonçalves Dias, alguns textos de prosa romântica também falam da serenata como forma de cortejar a dama, então é um lugar comum dos textos românticos da época. Terceira estrofe, né, que é um terceto, fala: furtivos passos morrem no lajedo, resvala a escada do balcão discreta, matam lábios os beijos em segredo, né? Então aqui sim, então ele entra na varanda do quarto da moça e ele tem o contato físico, né? Só seria possível na terceira geração. E ele fala de passos furtivos. O que são passos furtivos, né? Escondidos, discretos, né? Então, na verdade, ele está falando de um amor proibido, escondido. Provavelmente ele está entrando na casa da moça sem que os pais soubessem da sua entrada, porque não seria absolutamente permitido nessa época, né? O rapaz ele só entrava na casa da namorada ou da pretendente com autorização dos pais. Na última estrofe a gente tem: afogue-me os suspiros, Marieta, ó supremo, ó palor, ó pranto, ó medo, ai noite de Romeu e Julieta, né? Essa última estrofe a gente tem uma figura de linguagem bem conhecida, que é a apóstrofe, né? Quando ele fala ó palor, ó
pranto, né? Essa exclamação é a apóstrofe, né? Que já é uma figura bem usadinha pelo Castro Alves, a gente vê em vários poemas, né? Ele se repete em relação ao uso de algumas figuras de linguagem, né? E cita, a gente tem uma intertextualidade que é quando ele fala Noite de Romeu e Julieta, né? A gente sabe que Romeu e Julieta ele é uma peça clássica do Shakespeare que fala do amor proibido, né? Então, assim como o amor de Romeu e Julieta é um amor proibido, o amor dele pela Marieta também é um amor proibido. Outra característica interessante também é que o Castro Alves, em vários poemas, né, principalmente dessa coletânea Anjos da Noite, ele cita o nome das namoradas, o que não é muito comum na segunda geração, né? O Álvares de Azevedo, geralmente, ele fala da donzela, da virgem, da dama, sem citar o nome. O Castro Alves, não. Né? Em muitos poemas líricos, ele cita o nome da mulher amada, ele cita o nome da namorada, ele é mais direto nessa menção da mulher amada. Ok, pessoal? Por hoje foi a nossa aula sobre Marieta de Castro Alves, que é um autor da terceira geração, ok?